Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. É com enorme prazer que eu, Daniel Kaltenbach e André Verzinhassi estamos com vocês aqui todas as semanas e hoje para falar de um tema recorrente nas nossas vidas de uma forma ou de outra, que são os furacões em nossas vidas, às vezes furacões reais, como o que eu passei, aqui em Orlando na semana passada, às vezes furacões em turbulências de diversas outras áreas da vida, mas são sempre furacões. E qual a melhor maneira de passar por eles? Como a gente agir? Como reagir a isso tudo? Enfim, muita coisa. Andréa, deixo com você aí complementar essas palavras para o nosso encontro de hoje. Olá, Daniel. Olá, pessoal. É uma gratidão imensa estar aqui com vocês. E já peço que compartilhem esse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam nos canais. São 2 canais, Despertando Pessoas e Andréa Bem Viver. E o Daniel já deu o tema de hoje, né? Os furacões na vida. E por que surgiu este tema? Estava aqui pensando e vendo o comentário das pessoas numa live que o Daniel fez no dia, na noite em que o furacão chegava à cidade dele, cidade onde ele mora. E aí ele passava uma calma, uma tranquilidade diante de uma coisa que estava assim, para o mundo, para a gente que mora no Brasil, estava noticiando algo como imenso. E eu fiquei pensando, sabe, Daniel, esses furacões que nós passamos na vida, você passou por uma tempestade, um furacão, uma força da natureza, mas nós passamos outras forças da natureza que acontecem aqui na vida da gente. Como manter esta calma? Qual é a importância de manter a calma diante de coisas que não controlamos? Conta para nós. Pois é, André, né? Bom, agradeço a presença de todos que estão aqui nos ouvindo e a oportunidade também da gente conversar sobre esse tema, porque vamos falar dos 2 furacão físico primeiro aqui, né? Como é que foi realmente assim, né? Passamos aqui um furacão bastante forte. Na verdade, eu estou aqui na Flórida já há 5, 6 anos e foi o mais forte que a gente passou, pelo menos que eu passei aqui, né? Não digo que o mais forte da Flórida, se bem que talvez tenha sido, né, nos últimos tempos, mas o mais forte aqui, pelo menos onde eu estou, na cidade de Orlando. E realmente, assim, quando ele está chegando, você sente muito aquela sensação não de incapacidade, de você não ter poder para fazer nada, né? Ou seja, então você realmente você não tem poder para mudar, para desviar o furacão, para fazer ele não passar. Então é mais ou menos só aquela história, né? Quando você entra numa montanha-russa, depois você colocou o cinto ali que está lá, esquece, né? Você vai passear de montanha-russa, queira ou não queira. E o furacão chegando é a mesma coisa, você sabe que ele está chegando e você sabe que você vai passar por aquilo, queira ou não queira. Mas eu acho que o grande ponto da história, né, está no que você comentou aí, André, que é a questão de falar o seguinte, coisas que nós não podemos evitar. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente analisar sempre que a gente está diante de uma situação dessa na vida. Eu posso evitar ou não posso evitar? Então, quando a gente pode evitar, a gente tem que tomar as atitudes para evitar, para minimizar, segurança, etc. Quando a gente tem, né, a partir daquele ponto que você não pode mais evitar, não adianta a gente encher o nosso corpo, né, a nossa emoção, nossa mente de medo, de receios, porque, na verdade, quando a gente faz isso, a gente começa a nos afundar. Então, quando o furacão estava chegando, justamente, né, eu já tinha tomado as medidas que estavam ao meu alcance, que era comprar água, né, alguns enlatados e se preparar eventualmente para estar sem luz por um bom período, mas eu não tinha mais o que fazer em termos do furacão. Então, a partir daquele momento, assim, a gente pensar nisso mesmo, falar, acreditar, nós temos que acreditar que nada é por acaso, e que nós estamos nas mãos do Criador sempre, não é só no momento do furacão, é sempre. Não é porque está vindo um furacão que eu tenho que passar, poxa, agora eu estou me sentindo desprotegido, alguma coisa. Não, primeiro porque não estamos desprotegidos. E segundo porque essa sensação de proteção ou não, ela deve acontecer a cada minuto da nossa vida. Agora, está tudo bem, mas tem muitas pessoas que estão, né, que acontecem coisas inesperadas com a nossa saúde, com a nossa própria vida. Quantas pessoas morrem do nada, de repente com um infarto, com uma situação diferenciada, um acidente,
Então, nós estamos sempre correndo esses riscos, na verdade, no sentido de que nós estamos sempre nas mãos de Deus, nós estamos sempre nas mãos do Criador, e por isso que é importante a gente sempre acreditar e ter fé, porque se nós estamos passando, né, por um furacão, esse furacão está aí para nos ensinar certas coisas. Eu aprendi coisas novas, eu passei por esse furacão, né, foi assim, eu estava tranquilo, como eu falei, né, ou seja, no momento da live, eu estava transmitindo a live quando o furacão já tinha chegado aqui, estava aumentando a força, mas é isso, é aquilo de você falar, deixa eu experimentar a situação, deixa eu vivenciar, tirar o melhor disso. Então, tive a oportunidade, né, de estar aí com minha esposa, com meus filhos, e os meus filhos preocupados para dormir. Eu falei, não, vão tranquilos, dormiram, depois demoraram um tempo um pouquinho para dormir, mas dormiram bem depois, tranquilos, nem viram mais nada passar. Mas porque se você está tenso, a tensão faz com que você não pense mais, a tensão faz com que você entre numa frequência de medo, faz com que você atraia coisas negativas, ou seja, você só tem coisa a perder com isso. Ao passo de que quando você tenta, mesmo dentro do caos, manter a sua calma, você consegue novas ideias, você consegue atrair coisas positivas, você consegue pensar melhor, você consegue se relacionar com as pessoas melhor, tomar decisões mais sábias. Então, isso vale para um furacão aqui físico, né, como a gente fala, e também para todos os outros furacões das nossas vidas, né, Andréa? Pois é, Daniel, e você estava falando, eu estava escrevendo algumas coisas aqui. A nossa postura, ela contagia. Então, você ali naquele momento, como líder da sua família, cuidando dos seus, você se manteve calmo. Talvez por dentro estivesse ali em rebuliço, mas você respirou e se manteve calmo. E quantas vezes na vida nós não fazemos isso? Nós contagiamos o ambiente que nós estamos, as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes pelo estresse, pelo nervosismo, pela raiva. Mas a gente tem este potencial de contaminar, de contagiar, de estimular o ambiente, o movimento, as pessoas, pela paz, pela calma também. Se teve Então, esse exemplo com força total, né? não, é um excelente ponto que você colocou, André, porque isso é muito evidente, muito forte, porque mesmo na questão do furacão aqui, né, muitas pessoas aqui que eu conheço, estavam em pânico. Pânico assim, muitos morreram do coração mesmo, porque estavam em pânico, estavam desesperados. E o desespero é tão grande, mas é isso, é que uma pessoa olha a outra desesperada e vai desesperando. Então, o exemplo que você dá, você passa a energia para outra pessoa. E o desespero é tão grande aqui que é aquela história, né, dos supermercados e tudo mais. Então, você vê prateleiras vazias, você vê, levaram todo do supermercado. Isso deveria acontecer num caso que se falasse assim, o furacão vai ficar 45 dias em cima da tua cabeça, você vai poder sair de casa, né? Ok, não, nós falamos furacão, né, na pior hipótese, você vai ficar ilhado, se for o caso, por 3, 4 dias, na pior hipótese, e a probabilidade é que fique 1 hora, 24 horas, alguma coisa nesse sentido, que é a grande probabilidade, o que isso lá aconteceu. Então, mas o desespero é isso, faz com que você tire das outras pessoas a esperança, você tirou das outras pessoas água, comida, e deixou outras pessoas mais nervosas, e isso de uma maneira, eu estou falando de uma maneira física e também figurada, né? Porque quando a gente desespera, a gente tira, além de tirar de nós o equilíbrio e a chance de decidirmos melhor, muitas vezes a gente tira dos outros também, né, a esperança dela, o alimento dela, tudo aquilo que ela tinha também para passar por uma situação com mais tranquilidade, a gente tira as bases dela. Então, o exemplo é muito importante, é muito, muito importante mesmo. Sim, o exemplo arrasta, né? Você está dando a sua contribuição, fazendo a sua parte. E aí, sem excessos, porque todo excesso vai gerar uma falta, né? Então, até nesta questão, eu vou estocar água, mas para quê? Para um dia e meio, vou comprar vela, lanterna, alguma coisa assim, mas não o suficiente que eu acabe com o estoque de um vilarejo inteiro. Na verdade, eu vou fazer o suficiente para minha família só. E isso é estar além do movimento egoísta, né? Eu estou pensando no coletivo. Esse tipo de acontecimento, com essa força da natureza, ele vem para ensinar a gente exatamente isso, sair do egoísmo, sair do individual e pensar no coletivo. Cada vez que a gente recebe uma força da natureza dessa, a humanidade sempre está crescendo, sempre está aprendendo.
sempre, qualquer um desses movimentos naturais vem para nos ensinar. E ensina muitas coisas diferentes, muitas coisas diferentes. Então, desde o controle, nosso controle de medo, de ansiedade, ou seja, que é um ensinamento, aos nossos pensamentos, até o controle como você falou, do egoísmo, porque assim, o egoísmo vem às vezes, principalmente nesses momentos, porque uma pessoa não é nada egoísta, mas na hora que ela tem um medo, na hora que é aquele instinto de sobrevivência, ela vira um bicho. Então ela vai, como você falou, né, vai pegar todas as velas do local, todas as lanternas, toda a água e não vai pensar no outro. Mas por quê? Porque sobe um instinto de sobrevivência. Então nós estamos vendo coletivamente como é que é esse instinto de sobrevivência em mim, no vizinho, na minha família, no outro, na comunidade, num país, como que isso é diferente de um local para o outro. E essas observações fazem a gente aprender. Porque depois do furacão, uma pessoa, né, olhando as suas 70 velas ali, faz ela tomar consciência, ela, pô, por que eu comprei tudo isso, né? E tirei, às vezes as pessoas estavam precisando. Olha aquele estoque de água que não acaba, eu falo, mas né, agora eu estou com essa água toda. Ou seja, então as pessoas estão aprendendo sempre, e inclusive a destruição que causa é uma destruição que causa problemas pessoais, eu digo, né, das pessoas em si verem suas vidas, famílias, às vezes destruídas. Não foi o caso aqui, graças a Deus, mas algumas situações, e aqui mesmo morreram mais de 100 pessoas, né, nesse furacão, nessa passagem. Então está ensinando também sobre vida, está ensinando sobre apego, está ensinando sobre confiança em Deus, está ensinando um monte de coisas. E todos esses fenômenos, o que o ser humano sempre quer? Evitar que não aconteça. Então ensina outra coisa, faz o ser humano também progredir em tecnologia, em ciência. E nós estamos progredindo cada vez mais no sentido de evitar. Como é que eu faço para evitar que um furacão destrua? Como é que eu faço para evitar que um tsunami destrua? Como é que eu faço para evitar que um terremoto destrua? Os terremotos, por exemplo, né? Hoje tem países onde tem terremotos constantes, tem construções, engenharias totalmente diferentes de outros países, que são adaptadas para aquilo. Então também nos ajuda a mexer a mente, o desenvolvimento, a inteligência, e assim a gente desenvolve como humanidade. Então, os aprendizados não são nem dois, são muitos, em diferentes formas, para cada desastre desse. Aí você falava da questão da segurança, né? De estar em segurança. Me remeteu para uma história que eu passei, não sei, acho que uns 25 anos atrás, que eu fui fazer um curso em outra cidade, um curso do banco que eu trabalhava, e eu fiquei sozinha, hospedada, foi uma semana de curso, e o quarto eram 2 ambientes. E eu, quando não tem 4 paredes, eu me sinto insegura, me sentia, né? Medo, insegurança. E aí, o que eu fiz? Eu peguei na noite seguinte, no dia seguinte, eu fui, comprei uma fita crepe. Aí, naquela outra noite, eu peguei um lençol, fechei as paredes, criei uma 4ª parede com lençol, colei com fita crepe e dormi tranquila. Então, eu criei uma ilusão, uma falsa segurança. Quanto a gente vive dentro desta falsa segurança, né? Quando acontece um negócio desse vulto, a gente percebe que não é externo a questão de estar seguro, é um posicionamento interno, né? É muito interno, porque quando é externo, às vezes você não tem o que fazer, você já foi, né? E faz parte da vida, né? Ou seja, mas 99,99% das vezes, a insegurança é interna, é um sentimento apenas interno. Mas o curioso é que não é só a insegurança, às vezes a nossa segurança também. Né? A gente sai de casa, às vezes, tão seguro da vida, tão seguro de tudo, que a gente sabe tudo, que a gente controla tudo, e é justamente esses fenômenos, uma doença, uma coisa inesperada, um acidente, que nos mostra que nós nunca saímos de casa, né, controlando tudo. Então, essa é uma ilusão, essa questão da gente controlar, né, as coisas ou deixar de controlar as coisas. Então, de novo, a gente tem que sempre tomar as precauções que a gente pode, que estão ao nosso alcance, e dali para frente é viver a vida com fé, com confiança, né, em Deus e na gente, e nas nossas reações perante as coisas que nos acontecem. Também, numa fala sua, eu fiquei pensando assim, a vida é incontrolável? A vida não tem controle, é isso, né? Ou seja, é o que esse nome é arrogante. A gente quer controlar tudo, até porque o ego quer controlar tudo. Porque o ego, para sobreviver, ele fala, eu tenho que ter controlado tudo, porque senão eu estou com medo, né? Senão começa o medo de acontecerem coisas, de morrer, etc. Então, ele quer controlar tudo.
Então, a gente tem essa mania de querer controlar tudo. E veja só, toda vez que a gente não controla alguma coisa na nossa vida, então vocês têm a sensação, poxa, não estou conseguindo controlar minhas contas, não estou conseguindo controlar o meu trabalho, o meu relacionamento. Toda vez que acontece uma coisa que a gente não controla, a gente começa a se sentir mal, começa a sentir medo, começa a sentir estresse. Por quê? Porque é isso, porque o nosso ego, é a reação do nosso ego ao não controle. Ele não aceita que você não controle, que você não consiga controlar. Só que o problema é que muitas coisas não dá para controlar. Então a gente vive nessa briga interna e vive mal, com medo, com estresse, com preocupação, com ansiedade, com insônia, com tudo, sem perceber que na verdade é porque a gente está querendo muitas vezes controlar o incontrolável. Então assim, quem controlou a hora que você nasceu aqui nesse mundo, né? É assim como também a mesma pessoa que vai controlar a hora que você vai sair. Quem controlou a saúde que você tem hoje? Da mesma maneira que, né, uma doença, inesperada, alguma coisa, também vem da mesma fonte. Tudo para experiências diferentes. Mas o controle real não é nosso. E se a gente aceitar isso, nós vamos viver com muito mais tranquilidade. E por mais que seja incontrolável, eu posso te perguntar o seguinte: eu não controlo a vida, mas aí entra um ato de fé, como você falou, eu solto. Isso é o soltar? Eu acredito que o melhor vai acontecer. E eu solto. O soltar é que a gente comenta, né? Sempre soltar com um porém, né? A gente solta o que não controla, porém não solte aquilo que você controla. Então, o que significa isso? Mas vocês têm que ter, a gente tem que ter a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Em geral, a gente não tem. A gente quer, né, acha que controla o que não controla, e não controla o que controla, a gente muda tudo. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem coisas na vida que realmente dependem de nós, do nosso livre-arbítrio, do que a gente faz ou deixa de fazer, da vontade que a gente tem de realizar uma coisa na vida ou não, da nossa disposição, né, da nossa inteligência, da nossa experiência, dependem disso. Então, se eu estou numa situação onde a minha atuação, a minha atitude, o meu pensamento, o meu agir sobre vai fazer diferença, vai mudar, pode, né, ter reflexos positivos, o que eu tenho que fazer é isso. Eu não posso deixar de fazer, soltar e depois reclamar que deu errado. Né? Ou seja, isso é uma incoerência sem tamanho. Aí o soltar está errado. Agora, a partir do momento que eu controlei, que eu não soltei aquilo que está no meu controle, eu arrumei tudo, planejei, preparei, o que está no meu controle está pronto. A partir daí sim, aí solta. Aí solta, porque aí o universo vai te trazer coisas boas, conforme você não tiver ansiedade, preocupações sobre aquilo, ele vai te retornar aquilo que você plantou, no tempo correto, no momento correto e de forma positiva. Aí você solta. Então é isso, solte aquilo que você não tem mais condições de controlar. Ou a parte que você não tem condições de controlar. Muitas coisas na vida é assim, uma parte você controla, a outra não. O que você não controla, você solta. O que você controla, você dirige, você comanda, você faz acontecer, você cocria. Interessante. Deixa eu voltar um pouquinho para a questão do furacão. Isso remete à natureza, ao planeta Terra. O que nós estamos fazendo hoje com o planeta, as nossas emoções, a nossa dualidade, os nossos egoísmos, tudo isso pode gerar esses movimentos planetários? Sem dúvida. Nós achamos que o nosso pensamento, nossas energias não têm força, né? Tudo uma coisa que nem existe, né? Materialista, né? Nem existe. E essa é uma grande ilusão, né? A verdade é que tudo é energia. E nossos pensamentos são energia pura e muito forte. Emoções com pensamentos, então, é uma coisa que tem uma força que as pessoas, se elas se imaginassem, elas controlariam muito mais suas emoções e pensamentos na vida. O pensamento já tem muita força. Quando ele se junta com a emoção, então, é uma coisa arrebatadora. Então, e a gente vai juntando isso na psicosfera terrestre, a gente vai juntando pensamentos, emoções, essa frequência, a gente vai soltando, vai deixando lixo lá, né? Que nem você sai do estádio ali, depois você vê tudo papelada no chão, é a mesma coisa, a gente vai jogando esse lixo mental e emocional na psicosfera terrestre. E esse lixo mental e emocional, ele interage com as outras forças. E essas forças todas que estão interagindo, têm a interação nas forças, inclusive, naturais. Então, não que a gente vá controlar 100% elas, mas a gente vai influenciar. O nosso desequilíbrio gera o desequilíbrio de Gaia.
maior, um desequilíbrio maior de Gaia. Esse desequilíbrio maior de Gaia, ela tenta compensar através, muitas vezes, justamente desses movimentos naturais. É uma forma de Gaia compensar aquilo que está desequilibrado dentro dela. Então, a gente tem uma parcela, assim, grande de responsabilidade sobre tudo isso que acontece. Você estava falando, eu estava me lembrando de um livrinho que eu tenho, é antigo. Tenho ele, acho que desde o início da década de 90. Não sei se dá para ver, tome o livro das atitudes, da Sônia Café. Ele já está bem detonadinho, mas eu amo, porque são pequenas dicas. E aí, hoje eu abri aleatoriamente e saiu aqui. Tome uma atitude curativa. E aí ela fala, nunca o planeta Terra esteve tão necessitado de cura quanto neste momento em que vivemos. E ela sugere 4 atitudes curativas, e uma delas é: pratique a presença da alma. Crie um templo de luz interior na sua meditação e transforme-o em um local de cura pessoal e planetária. E aí você estava falando, eu lembrei imediatamente, falei, olha, nada é por acaso, né? Hoje eu faço uma hora e meia que eu li esse texto, e agora você fala desta importância, que o individual influencia no coletivo e vice-versa. Exato, não, muito bem colocado esse trecho do livro maravilhoso também. E é isso mesmo, o individual influencia demais no coletivo, demais no coletivo. Então a gente tem que realmente orar e vigiar para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente está emanando, porque volta não só para o coletivo, mas volta também primeiramente até para o individual. Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado. E os furacões nas nossas vidas são vários, né? A gente tem furacão. Bom, tem amigo meu que fala, tem furacão todo dia, e são uns 4 ou 5 por dia, né? Outro Tem já gente fala, que é não, um furacão. tem gente que é um furacão, exatamente, né? Tem outros que falam, não, tem um furacão por semana, outros um furacão por mês, cada um, né, tem aí a sua frequência de furacões, dependendo do quê? Dos furacões? Não, dependendo de como encara a vida, né? Olha como é diferente. Dependendo de como você encara a vida, você vai numerar a quantidade de furacões no seu dia, na sua semana, no seu mês. Mas toda vez que esse furacão da vida chega, a gente tem que exatamente, primeiro praticar, ver a nossa energia, nossa frequência interna, porque ela vai fazer uma ressonância com esse furacão e o resultado, as consequências desse furacão tem tudo a ver com o que a gente estava sentindo, se emocionando, né? Ou seja, antes dele chegar. Então, a forma como ele nos encontra diz muito sobre o resultado final, né, do aftermath, né, ou seja, do dia seguinte. Ou seja, de tudo isso que você falou, nós aprendemos muita coisa, mas ficou assim, a ideia principal para mim: equilíbrio é tudo. É isso mesmo? É isso mesmo, equilíbrio é tudo, porque um furacão é um desequilíbrio. É um desequilíbrio que veio de algum lugar. E a questão é, quando esse desequilíbrio chega a nós estamos desequilibrados também, nós aumentando, ou estamos equilibrados e conseguimos manter o nosso equilíbrio enquanto o desequilíbrio passa? Porque o furacão passa. Então, cabe a mim manter o meu equilíbrio no desequilíbrio ou estar desequilibrado e me desequilibrar e, enfim, virar aquele caos no desequilíbrio coletivo. Então é isso, equilíbrio é tudo. Equilíbrio é aquilo que faz a gente viver melhor ou pior. Então, não vamos deixar de observar isso dentro de nós, para cada furacão que chega. Okay. Mas é isso. Você tinha mais alguma coisa, André, para colocar? Na verdade, eu gostaria muito de te agradecer, porque você passa por uma experiência dessa, você acolhe os seus, e é muito importante este acolhimento aos seus filhos. Você falou, eles dormiram, custou um pouquinho, mas eles dormiram. Então, você consegue tirá-los do estado de trauma também, para transmitir a tranquilidade, para que eles tenham tranquilidade na vida deles. E foi falado aqui, o exemplo arrasta. E aí você traz esse exemplo para nós, né? Cabe a gente escolher como nós desejamos nos situar na vida diante dos furacões pessoais. E aí, qual é a sua escolha? É isso mesmo. Bom, agradeço as gentis palavras, André, agradeço a atenção e participação de todos vocês. Desejo que todos nós consigamos fazer com que furacões não cheguem mais em nossas vidas e que, se cheguem, a gente esteja equilibrado antes, durante e depois, né? E desejo, então, a todos uma semana sem furacões e a gente se vê na semana que vem aqui com mais um programa Universo Maior.
É um forte abraço e muita luz a todos vocês. Gratidão, Daniel, gratidão a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.